Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, né? O mundo espiritual que a Bíblia descreve. Olá, exato. Um universo que, muitas vezes, escapa à nossa percepção diária. E o nosso foco hoje são 5 seres celestiais, aqueles que realmente se destacam pelo poder, pela influência que a gente vê nas Escrituras. Isso mesmo. E é importante dizer, nossa análise vai se basear estritamente no que está nos textos bíblicos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Perfeito. Então, a ideia é fazer uma contagem regressiva, né? Revelando quem são, o que fazem, qual o tamanho do poder deles. Sim, desde mensageiros diretos de Deus até, bom, berreiros cósmicos mesmo. Então vamos lá, começando pelo quinto lugar. E quem abre a nossa lista é uma figura um tanto quanto sombria, eu diria. Apolion ou Abaddon. Exatamente, Apolion. O Apocalipse, lá no capítulo 9, versículo 11, chama ele de anjo do abismo. E o nome dele, seja em hebraico Abaddon ou em grego Apolion, significa a mesma coisa, destruidor. Destruidor, já começa forte. E como? Ele aparece como o rei, o líder de uma horda de gafanhotos demoníacos, sabe? Que são liberados durante a quinta trombeta para atormentar a humanidade. O destruidor, rei do abismo. Títulos fortes. Nossa, um rei sobre o abismo, comandando essa força toda. Isso mostra uma autoridade bem grande no mundo espiritual, né? Mesmo que seja uma autoridade ligada às trevas. Sem dúvida. E o interessante é que, apesar de ser essa figura de tormento, a ação dele acontece dentro de um contexto do juízo divino que o Apocalipse narra. Ele não age por conta própria, mas sob permissão, quase como um executor. Entendi. A presença dele é um sinal de sofrimento intenso. Marca um poder assustador. Exato. Executor da quinta trombeta do juízo. Bom, saindo do abismo e subindo para as cortes celestiais. Em quarto lugar, um nome bem mais conhecido, geralmente associado a notícias boas: o arcanjo Gabriel. Ah, Gabriel. Sim, ele é o grande mensageiro celestial. O portador da voz do Altíssimo, como você disse. E não é um mensageiro qualquer, né? Ele tem autoridade para entregar revelações divinas que são cruciais. Lembro bem das passagens em Daniel e em Lucas. Elas mostram o peso das mensagens que ele traz. Precisamente. Em Daniel, ele aparece para explicar visões proféticas bem complexas. Já em Lucas, ele faz anúncios importantíssimos, o nascimento de João Batista e, claro, o de Jesus Cristo, anunciador do Messias. E ele mesmo diz, né? Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Isso já coloca ele num lugar de destaque com acesso direto. Exato. Indica uma posição elevadíssima. E ele não só fala, ele age com poder. Lembra quando ele emudeceu Zacarias por causa da dúvida? Verdade. Isso mostra que a autoridade dele não é só, digamos, simbólica. Não mesmo. Ele personifica o poder da palavra de Deus, é o arauto desses eventos messiânicos que mudaram tudo. Um poder focado na comunicação, na revelação divina. Mensageiro direto do trono de Deus. Muito bom. Seguindo adiante, nosso terceiro lugar. Aqui encontramos seres com uma descrição, assim, bem complexa e uma presença marcante. Os querubins. Ah, os querubins, guardiões da glória divina. A descrição deles, especialmente no livro de Ezequiel, é muito rica, cheia de simbolismo. Aqueles múltiplos rostos, né? Homem, leão, boi e águia. Isso. Cada um representando um domínio da criação. Inteligência, força selvagem, força doméstica, visão aguçável dos céus. E tem as asas, as rodas cheias de olhos. Tudo aponta para quê? Prontidão, onisciência, a mobilidade da presença de Deus. Eu lembro deles logo no Gênesis, guardando o caminho para a árvore da vida. É uma função de guarda bem fundamental. Sim, essa é a função principal deles, guardar a santidade, proteger o acesso a Deus, guardas da glória divina. Nas visões de Ezequiel, eles são ainda mais impressionantes, sustentando o trono móvel de Deus, a famosa Merkavá, simboliza a presença dinâmica, majestosa de Deus. E as imagens deles também estavam lá, na Arca da Aliança, sustentadores do trono de Deus. Então, os querubins são mais do que guardas. Eles são como que manifestações vivas da justiça, do poder, da santidade de Deus que não pode ser transgredida. Perfeito! Guardiões do sagrado, totalmente ligados à manifestação da glória divina.
rostos múltiplos que representam o cosmos. Se os querubins guardam a glória, quem são aqueles que ficam proclamando a natureza dessa glória sem parar? Isso nos leva ao nosso segundo lugar, os serafins. Os serafins, aqueles que Isaías viu lá no capítulo 6, eles estavam posicionados acima do trono de Deus. Tinham 6 asas. 6 asas, e cada parte tinha uma função, né? Sim, com 2 cobriam o rosto, em reverência. Com 2 cobriam os pés, em humildade. E com 2 voavam, sempre prontos para o serviço. E a principal atividade deles é essa adoração constante, certo? Exatamente. Eles clamam sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa repetição tripla, enfatiza a santidade absoluta, transcendente de Deus. São os adoradores incessantes da santidade. Serafim purifica os lábios de Isaías. Ah, sim. Um ato fundamental. Um serafim pega uma brasa viva do altar e toca os lábios do profeta, purificando ele. Isso demonstra uma autoridade incrível na mediação entre o que é santo e o que é impuro. Uau! São os portadores do fogo purificador. A existência deles gira em torno disso, adoração e proclamação da santidade de Deus. Aqueles que tocam o altar. Incrível. Bom, finalmente chegamos ao topo da nossa lista, o primeiro lugar. Um nome que ressoa com força, com liderança celestial. Arcanjo Miguel. Miguel, o príncipe guerreiro. Ele é o único que a Bíblia chama especificamente de arcanjo. E também de príncipe. E o nome dele já diz tudo, Quem é como Deus? É uma pergunta retórica, um desafio a qualquer um que se opõe ao Criador. O príncipe das milícias celestiais. E as escrituras mostram ele claramente como um guerreiro celestial de elite, Sem dúvida alguma. Em Daniel capítulo 10, ele aparece para lutar contra o príncipe do reino da Pérsia, que é uma entidade espiritual maligna, para ajudar um outro anjo que estava retido. Ali, ele é chamado de um dos primeiros príncipes. Isso é fascinante. Abre uma janela para essa realidade de conflitos no mundo invisível. Batalhas que a gente nem imagina que estão acontecendo. Exatamente. E essa imagem de guerreiro supremo fica ainda mais forte lá em Apocalipse 12. Miguel lidera os exércitos do céu contra o dragão, que é Satanás, e o expulsa do céu. E tem ainda a passagem em Judas, onde ele disputa o corpo de Moisés com o diabo, agindo com autoridade divina. Ele é o vencedor das guerras espirituais, aquele que enfrentou o dragão. O verdadeiro general do exército de Deus, o defensor do povo de Deus. A força dele parece ser incomparável entre os anjos descritos. De fato, nenhum outro ser celestial demonstra essa combinação de poder em combate, liderança estratégica e um papel tão central na execução da vontade de Deus contra as forças das trevas. A intervenção dele é decisiva. Que jornada fizemos! Do anjo do abismo, o destruidor, até o supremo guerreiro celestial, Miguel. Passando por mensageiros, guardiões, adoradores. A diversidade de funções e o poder no mundo espiritual bíblico é realmente algo impressionante. Com certeza. E toda essa análise, especialmente quando a gente pensa em Miguel, naquela luta contra o príncipe da Pérsia, lá em Daniel, isso pode nos levar a uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Qual seria? Diante disso tudo, desses conflitos espirituais, desses seres tão poderosos agindo nos bastidores, será que a gente já parou para pensar na possibilidade real de que existam batalhas acontecendo agora mesmo, nesse exato momento, no mundo invisível? E que essas batalhas, de alguma forma, influenciam o que a gente vê e vive aqui na Terra? Nossa, é uma questão profunda mesmo, para a gente pensar. Com isso, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Obrigado pela companhia nessa exploração.